A paz do Senhor, amados. Tudo bom com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Tirando um resfriado, uma rouquidão, uma voz grossa, tá tudo certo. Se você é novo nesse canal, eu já peço que você se inscreva. Não é de graça, não custa nada. Comente, curta, compartilha. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E o YouTube entender que você gosta do conteúdo e ele possa indicar para outras pessoas. Amém? Estamos aqui para o nosso compromisso, para aquela palavra que o Senhor põe no meu coração e eu trago para compartilhar com vocês. Eu já peço perdão aos irmãos, esse final de semana eu não consegui subir nenhum vídeo. Estava aqui numa correria, numa festividade que tivemos, no departamento de senhoras, aqui da nossa congregação. E não tive tempo de subir, mas vamos de hoje para frente voltar ao nosso compromisso. Tentar ao máximo subir o nosso vídeo diariamente. Amém? E já peço que os irmãos orem por mim e orem pelos irmãos, para que Deus possa repreender essa virose, seja lá o que for, essa rinite, que eu não sei do que se trata. E eu possa voltar com a minha voz limpa. Vamos ler então hoje no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, os versículos do 31 ao 36. Diz assim: o título fala: a verdade liberta. Se a gente quiser completar, a gente pode botar: a verdade liberta e a mentira escraviza. Não é verdade? Mas aqui a Bíblia diz que a verdade liberta. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém? Eu estou na versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém? Palavra maravilhosa. A verdade liberta. Jesus falava aqui, naquela época, com os judeus que acreditavam nele, né? Que estavam seguindo, que ouviam, os que se converteram, os que estavam sendo convertidos através da palavra dele, do próprio Cristo. E quando ele diz que se eles permanecessem na palavra dele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque o ensinamento daquela época dos próprios judeus, dos escribas e fariseus, que se achavam santo demais, quando na verdade eram apenas religiosos, conheciam sim a verdade, mas apenas conheciam. A prática do coração era totalmente diferente. Eram como os adeptos do ditado que hoje a gente escuta: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Era mais ou menos dessa forma. Colocavam um jugo pesado sobre as pessoas, uma carga que nem eles podiam carregar, mas queria que as pessoas carregassem. E se gabavam de conhecer, nós conhecemos, por isso que não aceitaram a Jesus. Jesus veio, pregou, e eles não aceitaram, tanto que no final o crucificaram. Por quê? Porque os corretos eram eles eram os instruídos, eles eram quem sabia de tudo, e nada poderia ser diferente. E Jesus chegou pregando amor, Jesus chegou pregando libertação, Jesus chegou com uma conversa totalmente diferente da conversa deles. Tanto é que várias vezes, em várias passagens da Bíblia, a gente vê Jesus dirigindo a eles como hipócritas, como sepulcro caiado, bonitinho por fora, podre por dentro. Por quê? Porque eram pessoas que gostavam de aparecer para mostrar uma falsa santidade, quando na verdade não existia santidade. Não existia conversão.
não eram convertidos, não conheciam a verdade que Jesus estava pregando. Mas pensavam que sim, se achavam melhores do que todo mundo. Não é muito diferente dos dias atuais, na verdade, o que nós vimos no início, a gente vive nos tempos de hoje. Nada mudou, é tudo a mesma coisa. É por isso que a palavra de Deus está sempre nos exortando a permanecer nos caminhos de Cristo, a fazer a vontade dele, a nos separar do mundo, quando ele diz do mundo, do pecado. A escravidão que ele fala aqui, eles responderam: somos descendência de Abraão. Quem respondeu? Os judeus que estavam ouvindo Jesus falar. Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse. E eles logo debateram, né? Eles logo retrucaram. Não, nós somos descendência de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Se não fomos escravos, como é que nós vamos ser livres? Por quê? Para quê? Por quê? Porque eram escravos do pecado. Como nos tempos de hoje, aqueles que não andam nos caminhos do Senhor são escravos do pecado, querendo ou não. Nós cristãos, a gente vive todo dia nos esforçando para fazer parte daqueles que permaneceram na casa para sempre. E não daquele que ficará um tempinho e logo sairá. Quem fica um tempinho e logo sai? O escravo. Aquele que não é o convertido verdadeiro. Aquele que fala só da boca para fora. Aquele que não tem atitude, aquele que não tem ação. Aquele que diz uma coisa e vive outra. Jesus respondeu, versículo 34. Em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Não é a gente quem diz. Não foi uma coisa que a igreja criou. Não é a Bíblia quem diz, e a Bíblia é a palavra de Deus. Foi Jesus quem falou. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, irmã Eliana, a senhora está dizendo que a senhora é santa. Nós somos separados. A palavra santa significa separados. Para viver uma vida diferente. Pecamos, claro, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas não temos pecado de estimação, não temos a prática do pecado como sendo algo normal do nosso dia a dia, ao contrário. Foi um dia, hoje não mais. Nós vivemos relutando para não fazer o errado, pedindo graça e misericórdia a Deus para andar nos caminhos que Ele trilhou para nós. O caminho da verdade, que conduz à liberdade. Não somos mais escravos do pecado. Então, sempre que a gente peca, temos para nos justificar se nós nos arrependermos. A gente peca, sentiu que pecou, de imediato a gente se arrepende. E é assim que nós vamos vivendo dia após dia. A gente não planeja o pecado, mas se você caiu nele, se arrepende e volta aos pés de Jesus. Ele está sempre pronto a perdoar. Você não pode fazer dessa prática a sua vida. Você não pode pecar e gostar. Então, se você faz isso, você ainda não é um convertido. Não é o liberto aqui que Jesus falou. Você ainda é o escravo. E não permanece na casa para sempre. O escravo, ele até demora um pouco e logo ele sai. Ele não é convertido. Ele ainda é escravo. Então, para você ser livre, quem é que liberta? A verdade. E quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi ele quem falou. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então está mais do que claro. Você quer mudança de vida? Você quer agradar a Jesus? Ande nos caminhos dele. Diga não ao pecado, à prática do mal, às coisas que Deus abomina. Abominem também. Quem ama o mundo e quem ama o pecado desagrada a Deus. Então, se eu quero agradá-lo, eu abomino o pecado. Embora que vez ou outra eu possa cair nele. Eu sou carne ainda. Ser humano falho. Mas a gente luta para não fazer. A gente luta para fazer o bem. Para poder sermos considerados filhos. Para poder permanecer na casa para sempre. Na verdade do Todo-Poderoso. Essa é a mensagem que ele deixou aqui claramente. Éramos escravos do pecado. Hoje fomos libertos pela palavra do Senhor. Pelo próprio Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fomos libertos. Querendo o mundo ou não. Há quem diga que nós somos bitolados. Que nós somos ultrapassados.
vivemos no mundo da fantasia, que pensem. Deixa eles pensarem o que eles quiserem, têm o direito de pensar. Mas nós sabemos em quem cremos. E nós sabemos o que somos, sabemos o que fomos e o que não queremos mais ser. Sabemos para onde vamos. E isso é o que importa. Deixa quem quiser falar. Amém? Faça o seu. Se doe. Faça o que Cristo pede de você, espera de cada um de nós. Porque o resultado final vai depender daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, do nosso comportamento, da nossa maneira de viver, do nosso coração, limpo ou sujo, bom ou ruim. No final, isso é o que vai contar. Então, que possamos fazer a vontade do Senhor, que possamos andar em seus caminhos, independente do que as pessoas falem. Nós estamos aqui para agradar a Cristo, nós estamos aqui como servos dele. Nós somos discípulos do Senhor. Estamos aqui para fazer a vontade do Todo-Poderoso. Já peço perdão aos irmãos pelo barulho, mas aqui é impossível gravar um vídeo sem barulho. Mas essa é a mensagem de hoje para os nossos corações. Então que você possa refletir nela. É apenas uma palavra, uma mensagem para a nossa reflexão, sua e a minha também. E que nós possamos guardá-la, que nós possamos extrair o melhor dela. Amém? Agradeço já a presença de vocês. Que as bênçãos do nosso Deus continuem sendo derramadas sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. Fiquem todos na paz de Cristo e até o próximo vídeo.